recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós estamos concluindo hoje, aí no Evangelho, as 7 parábolas contadas por Jesus através do evangelista Mateus, iniciado aí na quarta-feira da semana passada, iniciado pela parábola do semeador. Dessas parábolas, Jesus falando do reino de Deus. Para falar dessa aqui de hoje, como é a última, depois nós vamos ver a conclusão, a importância desta parábola, como conclusão aí daquilo que Jesus estava querendo passar. Então, essa rede de arrastão é jogada para apanhar os peixes, e quando joga a rede, vem peixe pequeno, peixe grande, e depois alguém vai separar ali os peixes. Então, o fundo aí não é tanto a preocupação, de peixe pequeno, de peixe grande, e aí fala do juízo final, a separação no final, mas mostrando aí a paciência de Deus. Como nós vimos também nas passagens anteriores, a passagem do joio e do trigo, que os dois crescem juntos. Então elas têm mais ou menos o mesmo fundo. Então nós estamos em condições hoje aí de ver assim uma visão de conjunto, que nós podemos concretizar aí em quatro pontos nestas 7 parábolas, as anteriores e essas 2 de hoje. Estou falando do Evangelho de cada dia, desde quarta-feira da semana passada. A implantação do reino de Deus não se fará sem resistências e dificuldades. Isso foi mostrado lá na parábola do semeador. Lembra aquelas condições dos terrenos, o terreno pedregoso, na beira da estrada,
no meio do espinho, mas algumas sementes caíram em terra boa e produziu até 100 por 1. Então o reino de Deus começa com as dificuldades, mas tem um resultado promissor. Mas acabará por triunfar, né? O resultado promissor, que é o ponto 2, aí que apresentado na parábola do grão de mostarda e o fermento na massa. O grão de mostarda, apesar de ser uma semente pequena, minúscula, ela é jogada na terra e depois cresce um arbusto, segundo o Evangelho, uma árvore grande, servindo para os pássaros fazer seus ninhos. E do fermento jogado na massa, o fermento que some no meio da massa, mas faz a massa crescer. Assim é o reino de Deus, pequeno no início, mas vai crescendo e produzindo resultado. É necessário ter paciência, o ponto 3, e não quer precipitar o julgamento de Deus. Então, essa paciência mostrada aí na parábola do joio e do trigo e nessa parábola da rede hoje. Lá o joio e o trigo crescem juntos, e aqui mostra os peixes separando, né? Os peixes pequenos dos grandes. Então, mostrando aí que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é para todos. Nós assumimos o reino de Deus através do batismo. Batismo é para todos os cristãos, mas nem todo cristão batizado se desenvolve da mesma maneira. Vai depender de cada um, do esforço de cada um, ao chegar no final, que nós chamamos de julgamento, né? No final, então nós vamos colher o resultado, né? Cada um aí do reino de Deus. Então, mas o reino de Deus em si, ele começa com dificuldade, na pequenez, mas produz o seu resultado. Depende da abertura de cada um. Entretanto, vale a pena renunciar a tudo para conseguir o reino de Deus. Como nós vimos nas parábolas do Evangelho de ontem, do tesouro e da pérola escondidos. Uma vez encontrado, aquela pessoa que o encontrou valoriza de modo a ser a coisa mais importante, e assim é o reino de Deus. Então nós temos que valorizar o reino de Deus. O que Jesus fala ali no final de tirar de remendo novo, pano velho, tirar de coisas novas e coisas velhas. Então o reino de Deus é o novo, o Evangelho é o novo, e a lei, a palavra de Deus, antiga. Então nós temos, por isso que Jesus falava no início da sua pregação, que nós temos que valorizar a sua palavra, o seu Evangelho. Nós não podemos ficar presos nas leis antigas, né? Nós temos que valorizar, tem seu valor, mas o Evangelho deve ter um valor muito maior na nossa vida. Então, nessas parábolas, fica para nós isso, que o reino de Deus pode ser começo, pode ter um começo difícil, pode ser
discreto, pequeno, não aparecer no início, mas ele vai aparecendo e o resultado final é bom, mas depende de cada um. Na medida que valoriza esse reino e coloca a sua vida em serviço desse reino, como muitos colocaram, muitos santos, muitas pessoas anônimas que ainda colocam toda a sua vida no reino de Deus. Então que nós saibamos valorizar o reino de Deus recebido através do nosso batismo, para que nós possamos produzir frutos na igreja hoje, essa igreja de Jesus Cristo, a igreja viva que depende da ação de cada membro dela.